Fala internet, beleza? Seguinte, Lightroom Classic, o maior terror da maioria dos fotógrafos, porque o programinha pesado para encher a paciência de todo mundo. Eu tive problemas com ele em gravação de vídeo e também tenho problemas de lentidão constantes. E eu resolvi perguntar para a internet, para os meus inscritos, quais opções que a gente deve fazer para dar uma otimizada nesse software. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Não se esquece o lugar certo para você comprar os seus equipamentos e acessórios fotográficos é no lucaslapa.com.br. Está aparecendo aqui na tela um cupom de desconto, um código que é AndreiBTB. Toda vez que você utilizar o código AndreiBTB ou então utilizar um dos links que estão na descrição, você vai ajudar aí muito o Back to Basics. Se você quiser comprar uma câmera incrível como a EOS R50V, cara, que câmera sensacional, é o APS-C com o seu melhor desempenho, o lugar certo é no lucaslapa.com. O lugar certo é no lucaslapa.com.br, utilizando o código AndreiBTB, porque toda vez que você fizer a sua compra, você vai ajudar e muito o Back to Basics. E eu preciso agradecer demais todos vocês que estão comprando lá no Lucas Lapa e ajudando aqui o canal. Bom, vamos lá. Gente, Lightroom Classic e Lightroom normal. A Adobe, ela tem essas duas versões, né? E o Lightroom normal é o Lightroom mais moderno, mas que a grande maioria, pelo menos, não sei, você que tá aí, fala pra mim nos comentários. Você prefere utilizar o Lightroom Classic ou você prefere utilizar o Lightroom normal? Bom, eu prefiro utilizar o Lightroom Classic, mas eu tô começando a querer ir pro Lightroom normal porque o Lightroom Classic não tá mais dando. O bicho, meu Deus do céu, cara. É só lentidão. Entende? Então, eu perguntei para inscritos, eu perguntei para o ChatGPT, eu perguntei para o Google, fiz pesquisa na internet sobre as melhores maneiras de você conseguir arrancar o melhor desempenho do seu software. E eu vou mostrar para vocês essas dicas que eu fiz e melhoraram realmente um pouco o desempenho do Lightroom Classic, tá bom? Vamos direto aqui para a tela do computador. Bom, tá aqui a tela do Lightroom Classic. Primeiríssima coisa que você tem que fazer, instalar o Lightroom Classic e colocar um catálogo no mesmo SSD. Não instale num HD, não coloque o catálogo em um HD. A gente sabe que o HD, ele realmente é muito mais lento. Ele é muito mais lento, então você vai ter... Cara, o Lightroom já é um software pesado, e se você deixar ele no HD, cara, ele vai ficar bem mais lento. O SSD que eu recomendo é pelo menos um NVMe 2.0, no mínimo, tá? Que é o recomendado. Tem SSD SATA, tem alguns mais antigos que se você tiver, tudo bem, coloca nele, já que é o que tem. Mas o ideal é que você tenha o NVMe. Bom, aqui nessa máquina eu tenho o NVMe 2, que é excelente, tá? Excelente. Tem velocidade de gravação e de leitura realmente muito alta. Então não se esquece, primeira dica é deixar o catálogo no SSD. Outra coisa, crie visualizações inteligentes. Lá na hora que você vai em arquivo importar, aqui no ladinho, ó, eu vou tirar minha câmera por enquanto só para vocês poderem ver. Aqui no ladinho você tem criar visualizações. Então, dependendo do que você vai querer trabalhar, você pode criar mínimas, incorporados auxiliares, padrão ou 1 para 1. Bom, se você quiser o melhor desempenho de todos, você vai trazer 1 para 1, só que vai demorar mais para criar essas visualizações. Outra coisa que é importante é você criar visualizações inteligentes, tá bom? Toda vez que você fizer isso, você vai estar melhorando e otimizando muito o catálogo. Porém, contudo, todavia, não adianta você... A própria Adobe fala isso. Não adianta você pegar, importar as fotos e já querer sair editando.
Porque realmente existe um tempo de criação desse catálogo e da criação dessas visualizações inteligentes em visualizações de 1 para 1. Então, quando você vai só fazer uma decupagem não é errado, Andrei, burro, 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 burro. Quando você vai fazer a seleção dessas fotos, você talvez não precise importar em 1 para 1, porque você aí importa como padrão. Agora, se você vai editar mesmo, se você vai dar zoom para ver se o foco está correto, tem que ser em 1 para 1. Que ele vai criar uma visualização no tamanho total do arquivo. Então, não se esquece, isso é extremamente importante, tá? Vamos lá para a próxima dica. Bom, outra coisa muito importante é você ajustar as configurações do Lightroom para ter o melhor desempenho possível. Então, você vai em Editar, depois em Preferências, e aí vai vir aqui na aba Desempenho. Primeira coisa que você tem que fazer é usar o processador gráfico. Se você tem uma placa de vídeo, como o caso do meu computador, que tem uma RTX 3060 de 6 GB, você tem que habilitar o uso dela. Então, você vai vir aqui, no uso, em vez de colocar automático, vai colocar personalizado, vai colocar usar a GPU para edição, usar a GPU para o processamento de imagem e usar a GPU para exportação. Depois, usar a GPU para geração de visualização, ativar e habilitar o HDR na biblioteca. Então, dessa forma, você vai estar utilizando todo o poder gráfico que o seu computador tem disponível. Isso é muito importante, porque dessa maneira o Lightroom vai ter a maior eficiência possível. Porque, claro, ele, querendo ou não querendo, ele está gerando esses gráficos e ele utilizando a placa de vídeo ao invés de usar o processador, cara, fica muito mais rápida. E como eu não tenho uma placa de vídeo tão nova, que é uma 3060, hoje a gente já tem 40, linha 50, eu acabo utilizando dessa maneira aqui, que realmente traz uma eficiência maior. Outra coisa que é interessante é aumentar o cache do Adobe Camera Raw. Então, assim, se você tiver espaço disponível, você pode aumentar esse cache. Esse meu cache aqui, por padrão, está em 5. Eu vou colocar 10 aqui só para ver qual que é. Só para ver se a gente vai ter um aumento de desempenho. Então, o que acontece? De vez em quando, a galera vem aqui, né, e coloca expurgar cache. E aqui, em escolher, você tem que escolher aonde que vai ficar esse cache. Não se esquece, deixa ele também no SSD. Tá? Extremamente importante. Tá aqui, Andrei Lang, App Data, local, Adobe, Camera Raw. Então, assim, geralmente é no lugar onde o seu Windows está instalado. Então, prática importante também é você colocar o Windows instalado no SSD. Coloca o catálogo na pasta Imagens do SSD e coloca o cache no App Data do SSD, tá? Então é muito importante que você faça isso. De vez em quando tem o pessoal que faz esse expurgar cache aqui, que você vai simplesmente dar uma apagada em todo o cache que você tem aí e vai dar uma liberada, tá bom? Outra coisa é o cache de vídeo, tá? Depende, se você trabalhar com algumas coisas de vídeo aqui dentro, o tamanho máximo fica em 3 GB. Se você tiver esse espaço disponível na sua memória RAM, que esse aqui eu tenho 32 GB de RAM, você vai poder aumentar, tá bom? Então, vou expurgar aqui, a limpeza do cache, pronto, limpou o cache de novo. São práticas que você tem que fazer de vez em quando, tá? Limpar o cache. Ah, Andrei, mas pode diminuir, pode fazer. Cara, eu, pessoalmente, Andrei, eu sempre trabalho com catálogos separados. Tem gente que fica 2, 3 meses com o mesmo catálogo. Eu tento não fazer isso. Eu crio um catálogo e dentro desse catálogo eu trabalho com ele 2, 3 trabalhos no máximo e depois eu já crio um novo catálogo. Sei lá, para mim parece que realmente deixa o software um pouquinho mais esperto. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima dica. Bom, outra dica extremamente importante é que você pode... Essa daqui é só se o seu Lightroom realmente estiver muito lento. Ao invés de utilizar o arquivo de imagem para fazer as suas edições, você pode vir aqui nas preferências e clicar em usar visualizações inteligentes ao invés das imagens originais para editar.
Então você vai aplicar a edição nas visualizações inteligentes e na hora de exportar, o Lightroom vai pegar o arquivo original, vai editar e aí vai mandar para o arquivo final. Isso é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande. Uma das paradas que fazem mais diferença. Então você deixa aqui habilitado essa opçãozinha aqui para você ter as visualizações inteligentes sendo utilizadas ao invés das imagens originais, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Outra coisa muito importante que você tem que fazer de vez em sempre é otimizar o catálogo. O Lightroom faz isso automaticamente de tempos em tempos, mas o ideal é que você venha em arquivo e em otimizar catálogo, e aí você vai fazer a otimização do catálogo, tá bom? Ó, seu catálogo foi otimizado hoje, porque eu já tinha feito a otimização antes, e você clica em otimizar, que é um processo relativamente rápido, ele vai fazer uma otimização e vai melhorar o seu catálogo. Então vamos para a próxima dica. Outra coisa importante é que você tem que vir em editar e em configuração de catálogo. O ideal é que você desligue a gravação automática em XMP. Você não precisa dela gravando e gastando o CPU, gastando o GPU o tempo inteiro. Então você pode ir lá na otimização de catálogo e você vai desabilitar o grave automaticamente as alterações em arquivos auxiliares XMP e ACR, tá? Isso daqui é uma prática que é importante, que vai ajudar no desempenho. Você faz isso aqui e clica em OK. Vamos lá, vamos para a próxima dica. Bom, uma coisa importante que você pode fazer é limpar uma quantidade excessiva de presets que você tenha dentro do seu Lightroom. Então, mantenha a quantidade de presets que você realmente utiliza, que eu conheço gente que tem importado dentro do Lightroom 2.000, 3.000 presets, sendo que o cara não usa 2, 3% disso. Isso pode fazer a diferença no desempenho do seu Lightroom, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima dica. Bom, dentro do Windows tem algumas coisas que você pode fazer em energia e antivírus, indexação e programas em segundo plano, tá bom? No Windows, você vai e coloque o modo de energia em desempenho. Vai em configuração, sistema, energia e bateria e depois em modo de bateria. Coloca no modo desempenho, que dessa forma o Windows vai trabalhar de uma forma mais eficiente, tá bom? Outra prática é você fechar programas pesados antes de editar. Fecha a navegação com 40 aba aberta, fecha DaVinci, fecha Photoshop. Qualquer coisa que não tenha necessidade, ou backup automático, ou sincronização de nuvem, qualquer coisa que não seja necessária naquele momento, você vai lá e fecha para poder sobrar desempenho para o Lightroom. Outra coisa que é importante é você desabilitar a sincronização do Lightroom com a nuvem enquanto você estiver fazendo a edição. Porque, de novo, é a capacidade de processamento que você está tirando da edição e colocando para o Lightroom fazer outra coisa. Bom, quando eu estava fazendo o outro vídeo que eu tive problemas, algumas pessoas falaram que eu poderia trabalhar com um antivírus. Cara, isso é uma coisa que eu fui pesquisar para ver se era legal, se era interessante. Olha só, o Lightroom aí, eu tô travado. Pelo amor de Deus. E assim, ó, o que acontece? Eu não recomendo mandar a pessoa simplesmente desligar o antivírus, porque isso, no final das contas, é uma péssima ideia relacionada à segurança. O melhor é criar exclusões específicas para a pasta do catálogo Preview, Smart Preview, Cache do Camera Raw, tá? E pastas das fotos que estão sendo editadas. A Adobe, ela acaba mencionando antivírus ou backup em tempo real, realmente podem afetar o desempenho. A Microsoft, ela documenta exclusões por caminho de extensão e processos no Defender, mas também alerta para usar exclusões apenas quando houver um motivo específico de desempenho ou de contabilidade. Então, assim, né, cara, é complicadinho, mas de repente é uma prática legal. É uma coisa que eu não fiz ainda e que eu vou testar. Também dá para excluir a pasta do catálogo dos RAWs da indexação do Windows. Vai em configuração, privacidade e segurança e pesquisando no Windows e adicione uma pasta excluída, tá bom? Isso pode ajudar.
Vamos lá, vamos para a próxima dica. E a última dica que eu vou dar para vocês é manter o software sempre atualizado na sua última versão. Porém, contudo, todavia, utilize essa dica com parcimônia, porque acontece e muito, e se você usa Adobe, olha minha luz RGB piscando lá atrás, coisa chata. Você usa Adobe, você sabe que às vezes, principalmente quando é aquela atualização anual, costuma vir carregado de bugs, de problemas. Então, geralmente espera aí quando sai esse tipo de atualização muito grande, 1 semana, 2 semanas para você fazer essa atualização. Mas o ideal é que você mantenha um software sempre atualizadinho, principalmente nas atualizações entre essas versões, porque realmente eles corrigem muitos bugs. Mês passado teve uma atualização que melhorou muito o desempenho dessa versão do Lightroom, tá? Realmente melhorou bastante, então você tem sempre que manter esse software muito bem atualizadinho, a não ser na mudança dessas versões aí que eu falei para vocês, que é a versão anual. Tá bom, gente? Então isso aí, com isso, o Lightroom ele vai estar no seu melhor desempenho. Mas eu tô falando para você, vou falar para vocês uma coisa. Eu estou começando a fazer a migração dos trabalhos do Lightroom Classic para o Lightroom normal. Quem sabe eu faço um vídeo, se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando os porquês, principalmente por causa do desempenho. Porque se você abre o Lightroom normal, a diferença de desempenho é absurda. Então, eu estou começando a aprender a mexer melhor com o Lightroom normal e eu quero que você fale para mim aqui embaixo nos comentários por que você não utiliza o Lightroom normal, por que você continua utilizando o Lightroom Classic. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com joinha. Não se esquece, compra no lucaslapa.com.br para ajudar o canal. Se você quiser uma câmera incrível como a EOS R50V, utilize o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, AndreiBTB, ou dos links que estão na descrição. Dessa forma, você vai ajudar demais o canal. E aquele abraço, delícia!